dia. Bom dia. Bom dia. Amém. Só para testar aqui como está saindo a voz. Eu acredito que você que está nesta manhã nos assistindo esteja ouvindo bem, né? De saber que é muito agradável nós estarmos num lugar como este, para ouvir a voz do Senhor, para compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Vai existir um ajuste lá atrás, no microfone, mas peço a sua paciência, que nós estamos aí caminhando para fazer o melhor, e assim vocês poderem ouvir um som mais nítido, né, para que a gente possa estar pregando a palavra do Senhor. Pode deixar apagada, Marcos, por favor. Isso. Queridos, durante esses dias, posso dizer precisamente uns 15 a 20 dias, Deus veio ministrando ao meu coração sobre uma questão que muito tem atingido a igreja durante esse tempo, durante esses últimos anos, poderíamos dizer assim. E muitas vezes a vida nos reserva coisas que traz ao nosso coração tristeza, dor, em muitas ocasiões até desânimo. E eu gostaria de passar, ou nós não gostaríamos de estar passando, né, por determinadas situações que às vezes caem sobre nós ou sobre a nossa família, momentos desagradáveis que muitas vezes tiram de nós o nosso foco, tiram de nós a nossa atenção, e muitas vezes no decorrer desta caminhada traz juntamente conosco um desânimo, uma tristeza, um abatimento espiritual que nos trava, não nos permite chegar muitas vezes à casa do Senhor. E eu gostaria de tocar nesse assunto, até mesmo porque o Senhor Jesus Cristo nos deixa bem claro, dizendo que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. E quando nós ouvimos a palavra de Jesus brandando do nosso coração, o que nós fazemos, querido, quando nós ouvimos Jesus dizer, tenha bom ânimo? Quando algo dá errado no decorrer da nossa caminhada, alguma coisa que acontece na nossa vida que traz para nós um desânimo. Se Ele mesmo disse para nós, tenha bom ânimo, o que nós fazemos com essa palavra? Aonde aplicamos essa palavra quando as coisas, pelo menos em um determinado tempo, saem fora do controle, dão errado? Será que nós aplicamos ela e você diz, glória a Deus? Você diz, aleluia, está dando errado? Será que nós temos essa capacidade de dizer essas coisas? Ou você é daqueles que reclamam de tudo? E você diz que está desanimada, que está abatida, que não tem ânimo para nada, até mesmo diz que eu não vou à igreja porque a igreja é pequena. Com uma certa ocasião um irmão me falou, é muita aglomeração, é muita gente, e aí eu pergunto, e agora? Com o espaço que o Senhor nos deu, com o tamanho de uma igreja que pode acomodar muitas outras pessoas em uma quantidade maior, o que fazer? Como trilhar? E muitas vezes nós nos achamos vítima de um desânimo, de um determinado tempo que passamos, porque alguma coisa nos atingiu e nós não conseguimos dar glória a Deus, mesmo tendo a consciência que Deus diz para nós, tenha bom ânimo. E é sobre isso, irmãos, que eu gostaria de estar comentando com a igreja, comentando com você que nos assiste nesta manhã. Por que talvez isso tenha soado em meu coração, em buscar a face de Deus para trazer esta mensagem para a igreja, até mesmo para mim.
Sabe, querido, e eu conversando com alguns irmãos, até mesmo indo ao encontro dessas pessoas, por saber, por não ver na igreja, por saber que as pessoas muitas vezes encontram-se em casa, fechado, desanimado, triste, e eu conversando com algumas pessoas da igreja, eles dizem, sabe, eu me encontro muito debilitado, eu estou desanimado mesmo com a igreja, não encontro forças para orar, não encontro forças para fazer leitura da palavra de Deus, eu não encontro forças para sair para o meu trabalho muitas vezes e quanto menos para a igreja. E aí, querido, se pudéssemos aqui denominar o título dessa mensagem, eu falaria com vocês, caminhando além dos problemas, ou até mesmo lidando com o desânimo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó. Vamos estar fazendo leitura do capítulo 4, 3 ao 6, onde nós vamos entender um pouco esta situação, daquilo que Deus tem para falar ao nosso coração nessa manhã. Amém? Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor em Jó 4, 3. Se você que está em casa nos acompanhe, se possível, encontre essa força, essa determinação para fazer a leitura juntamente conosco. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias? E a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos nesta manhã de poder ouvir a Tua voz, de podermos chegar no Santo dos Santos, meditar na Tua palavra, exaltar o Teu nome, erguer as nossas mãos e entoares louvores a Ti, Senhor. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede neste dia 5, Senhor, de junho. Um domingo maravilhoso que o Senhor permite a cada um de nós podermos exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor. Declaramos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda a igreja diga amém. Irmãos, nós conhecemos muito bem a história deste homem chamado Jó. A Bíblia não registra exatamente o que ele faz. Um dos amigos de Jó pronuncia aqui. Uma exortação, uma chamada à responsabilidade, uma mostra para ele de quem verdadeiramente é Deus. E nós conseguimos ver o nível que Jó chega num momento como este. Um período de desânimo, de um descaso, de um abatimento. Tão era a situação, o momento que Jó vivia. E o interessante é que o livro de Jó inicia-se falando sobre quem era Jó. Um homem reto, um homem mais rico ali da região, mas não descreve exatamente o que este homem, este amigo de Jó, ele declara. Não nos mostra a Bíblia Jó ensinando ninguém, não nos mostra a Bíblia Jó exortando, falando como ele faz aqui, fala. Quantas vezes, Jó, você sustentou joelhos fracos?
mãos fracas. Quantas vezes, Jó, você orientou as pessoas que estavam abatidos? E agora, quando você se vê nesse estado, você se sente desanimado, você se encontra em um nível de desânimo. O texto nos deixa claro, querido, que Jó foi um homem motivador na sua região. A Bíblia nos deixa claro a instrução, o mestre que era Jó, no sentido daqueles que estavam ao seu redor. Que Jó era um homem intercessor e orador pelos seus filhos, nós sabemos que a Bíblia registra. Que Jó era um homem temente a Deus, como o próprio Deus tem esse vínculo, essa intimidade com Jó, em falar, veja o meu filho Jó, um homem temente, um homem que está diante de mim, falando com Satanás, você conhece a história. A verdade, meus irmãos, é que por mais que sejamos pessoas que liberam a palavra de ânimo, que é o nosso caso, e muitas vezes, você que está sentado aí, quando não foi, às vezes que você trouxe uma palavra de ânimo para aqueles que estão ao seu lado. Eu não digo um pastor, não digo um líder, mas você que está sentado aí. É certo que algumas vezes você trouxe uma palavra de ânimo para aquele colega do trabalho, talvez para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, para um amigo mais próximo. E ele traz essa palavra, trazendo à memória a Jó o que de fato nós precisamos ter. Quando chega a nossa hora, toda a teoria, todo o conhecimento que serviu para levantar a outra pessoa, descobrimos que uma grande dificuldade de servir para nós, ou em nosso favor. Essa é a verdade, irmãos. Quantas vezes a gente ministra, a gente prega, a gente orienta, a gente aconselha, mas em determinado momento nós olhamos para o lado e nos sentimos abatidos. Olhando para Jó, este homem íntegro, reto, fiel a Deus, valente, corajoso, quando nós olhamos para a história deste homem, nós percebemos que ele é como eu e você. Temos a capacidade de usar palavras de Deus para confortar, para trazer esperança, para trazer ânimo, para trazer fé para muitas pessoas. Mas quando chega a nossa vez, queremos ficar só, não queremos conversa, não queremos ouvir ninguém, queremos ficar no nosso cantinho, queremos ficar retraído, queremos ficar isolados. A verdade é que nós sabemos que não é correto agirmos dessa forma. Você sabe, eu sei, que nós como cristãos, nós precisamos estar sempre olhando para Cristo, que é o nosso alvo, colocando em prática as palavras que nós temos recebido todas as vezes que ouvimos a sua voz. Nós sabemos que como cristãos, nós não podemos nos encontrarmos num momento como este, ou permanecer num momento como este. Nós precisamos viver uma vida de entrega diante do Senhor, para juntos prosseguirmos aquilo que o Senhor tem para nós. O desânimo, querido, ele bate em qualquer lugar, em qualquer casa, em qualquer coração. Em 2 Timóteo 1,7, a palavra do Senhor diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Com certeza, irmãos, se nós pegássemos essa palavra
deixasse ela agir no nosso coração todos os momentos, todos os dias da nossa caminhada, possivelmente nós estaríamos andando sempre de cabeça erguida. Mas muitas vezes as palavras, o que nós estamos vendo pela televisão, as entrevistas, os documentários, isso muitas vezes mina a nossa fé, mina o nosso ânimo, mina a nossa coragem de prosseguir, de permanecer de pé, de colocar a nossa vida diante do Senhor e dizer: Senhor, conte comigo, usa a minha vida, onde quer que o Senhor me colocar, eu estarei ali fazendo o meu melhor, eu estarei desenvolvendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Será que eu e você, irmãos, temos de fato, ao ouvir a palavra do Senhor, temos colocado em prática? Temos exercido aquilo que as Escrituras têm deixado para que nós possamos ler? Porque de fato nós entendemos, querido, nós acreditamos que a palavra do Senhor é a nossa bússola. Nós temos a certeza e a convicção que a palavra do Senhor, ela não mente, ela é verdadeira, ela é eficaz e faz todo sentido para a vida daqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo. E muda a trajetória de muitas pessoas, assim como mudou a minha, e poderá mudar a sua também. Eu gostaria de pegar também um exemplo nesta meditação, nesta manhã, para que eu e você possamos ver o quanto nós somos falhos, para que eu e você possamos perceber que isso é passivo para todos nós. Um momento desse de desânimo, um momento que nos deixa dentro de casa e podendo sim expressar a nossa gratidão ao Senhor num encontro como este. E é bíblico, querido, é bíblico nós chegarmos no Santo dos Santos, cultuar o Senhor juntamente com os irmãos. É bíblico nós sairmos da nossa casa preparados para chegarmos e sentar ao lado do nosso irmão e ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes, como eu já disse aqui, como muitas pessoas nós temos conversado, no intuito de buscar, de resgatar essas vidas para próximo de Deus. E é possível, querido, que você conheça pessoa que se encontram frio na fé. Talvez, até que mesmo neste momento, estejamos nós com esfriamento espiritual. Talvez você que nos assiste e não encontra força para chegar até aqui. Venha adorar ao Senhor, querido. Venha encontrar força no Espírito Santo de Deus para que juntos possamos dar o nosso melhor para Deus. Fazer a nossa parte. Existe um homem chamado Elias que nós conhecemos. E Tiago diz que Elias era um homem como nós. Algumas versões diz semelhante a nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Bom, Elias, todos nós já conhecemos a história deste homem. Quem foi Elias? Um homem que tinha intimidade com Deus, orou e fez cair fogo do céu, a ponto de matar 450 profetas de Baal. Nós conhecemos essa história. Você sabe como que procedeu toda aquela adoração, todo aquele ritual, em ponto de 450 profetas de Baal ser consumido pelo Senhor, porque era um homem de intimidade com Deus, um homem que orava e Deus agia, Deus ouvia a voz de Elias e ali as coisas aconteciam. Irmãos, que nós pudéssemos ter essa vontade de chegarmos um pouco como este homem chegou,
Elias, de poder ter essa intimidade de orar para Deus poder responder, de podermos gastar tempo com Deus em oração. Eu digo para você, querido, como isso é agradável. Pode até ser cansativo na questão física, mas, irmãos, é muito bom você saber que você está diante do Senhor, conversando com o Altíssimo, conversando com Deus da criação, conversando com Deus que conhece e sonda os nossos corações. Conforme nessa madrugada, 4:30 da manhã, eu estava orando pela igreja e não consegui dormir mais. Primeiro, por meditar na palavra que estaria ministrando hoje pela manhã. E segundo, colocando a vida de vocês em oração. Principalmente por saber, no momento, numa caminhada que nós sabemos que é uma caminhada longa, mas termos a certeza que o Senhor está às portas. E Ele veio para resgatar a sua igreja. E quando nós gastamos tempo para Ele, querido, e com Ele, nós nos sentimos mais fortificados na fé, e de saber que Deus ouve as nossas orações. Ele estava no auge de sua vida, tudo que ele pedia, tudo que ele orava, Deus assim fazia, até por conta, nós sabemos disso, de um momento que vivia, um povo que denegria a imagem do Senhor, um povo que zombava do Senhor, mas a Bíblia nos deixa claro, e Tiago nos diz que ele era homem como nós. Ora, 1 Reis 17, no versículo 1, diz assim: ora, Elias disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, cuja face estou, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha que ousadia, olha que intimidade, olha, querido, que autoridade deste homem, de falar, ponto, só vai cair água aqui, queridão, sobre a minha palavra. Irmãos, e a Bíblia diz que ele era homem como eu e você. É possível, irmãos, nós nos colocarmos e nos deleitarmos diante do Senhor. Nós não precisamos aguardar um culto de segunda-feira, um culto de quarta, um domingo pela manhã, um domingo à noite, para podermos acessar a presença de Deus. Nós temos o acesso liberado todo o momento diante do Senhor. Posso ouvir um amém? Nós podemos e temos esse acesso de falar com Deus em todo tempo. Em todo tempo. Quem era Acabe, querido? Acabe era rei de Israel. E diz a Bíblia que ele reinou por 22 anos. E pasme, querido, fez tudo que era ao contrário ao coração de Deus. A Bíblia chega a dizer que ele fez as coisas piores do que qualquer outro rei que havia existido. E Elias foi lá e confrontou aquele homem. Ele falou: olha, Acabe, só vai chover sobre a minha palavra. Correu um grande risco de morte, sim ou não? Mas por que ele fez isso? Porque ele estava fortalecido no Senhor. A força que ele expressou diante de um rei vinha do Senhor. E quando aconteceu aquela história, aquela situação onde 450 profetas de Baal foi detonado pelo Senhor, uma palavra veio até Elias, dizendo que seria morto, que a mesma coisa que ele fez, ele iria acontecer com ele.
E quem fez isso? A esposa do rei, a Jezabel. Agora, querido, tem explicação? Um homem que viu ao vivo um show pirotécnico de Deus, aonde o fogo caiu, lambeu todo o cenário, e ter medo de uma palavra liberada? Teve o privilégio de ouvir a voz do Senhor e colocou em prioridade uma voz dizendo: eu vou te matar, a ponto de ele recuar com medo, a ponto dele pedir a própria morte ao Senhor. Interessante, querido, que eu volto nesse ponto. A Bíblia diz que ele era homem como eu e você. Deus serviu a Elias pão quentinho. A Bíblia diz que o pão estava na brasa. Quem é que gosta de pão quentinho? Eu sou apaixonado por pão. Embora eu não tenha comido mais, como o pastor falou aqui outra vez, deixa o domingo para comer um pãozinho. Hoje eu não comi esse pãozinho, mas é muito bom. Aquela manteiga derretendo, não é isso? Você que não tomou café ainda, vai sair daqui correndo para comer aquele pãozinho quentinho. Deus serviu Elias com água em abundância, água potável, pão quentinho. Mas ele, com aquele choro, tipo um menino mimado, ele tenta trocar um diálogo com Deus após ter vencido todas as barreiras, após ter visto o milagre de Deus, após ter visto a mão de Deus sobre aquela situação. Ele tenta trocar um diálogo com Deus. Ó Senhor, eu tenho sido zeloso, mas os profetas foram mortos, só ficou eu sozinho aqui nessa situação, eu não aguento. Diz a Bíblia que Deus pede para Elias ficar de pé. E naquele momento, a Bíblia nos declara que veio um vento forte, que vinha destruindo tudo que estava ao seu redor, mas a palavra de Deus diz que Deus não estava ali naquele momento, não estava naquele vento. Depois veio um terremoto, e diz a Bíblia que Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo, e Deus não estava naquele fogo. E por fim vem um vento cicio, bem suave, bem tranquilo, um sussurrar de palavras do ouvido de Elias, onde Elias percebeu que Deus estava ali. Eu percebo, querido, que muitas vezes nós fazemos uma tempestade no copo d'água. Eu percebo, querido, que na maioria das vezes nós fazemos um cavalo de batalha na nossa vida, na nossa caminhada. Achamos que Deus está em todos os lugares, que pular, rodopiar, não estou querendo dizer nada contra, Deus possa estar ali. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, que Deus ele pode estar no mais íntimo do seu coração. Naquele momento onde você está só, se sentindo debilitado, num cantinho da sua casa, no seu quarto, olhando para um lado, percebendo que não tem ninguém no seu redor, muitas vezes se sentindo só, Deus está ali. É só nós termos essa consciência de podermos ouvir a voz do Senhor, buscar e permitir que Ele fale ao nosso coração, no seu íntimo. Não se faz necessário fazer nenhum estardalhaço para ouvir a voz do Senhor.
mas no nosso íntimo, na nossa intimidade. Porque muitas vezes nós nos encontramos só diante do Senhor. Ele fala como um vento cicio, suave, enchendo, transbordando, alegrando, confortando o nosso coração. E se for necessário, chore, se entregue, se coloque diante do Senhor. E você verá, irmãos, você verá nesse íntimo, parecendo que não tem nada, não tem ninguém, mas o Espírito Santo está ali, confortando e trazendo conforto ao seu coração. Porque, irmãos, as dificuldades, ela vem. Os problemas, elas estão às portas. Jesus disse para os seus discípulos: passamos para o outro lado. Preste atenção. O passar para o outro lado com Jesus estava garantido. Talvez nós não nos atentamos, conforme os discípulos não se ligaram nessa palavra. Passamos para o outro lado. Jesus garantiu que chegaria do outro lado, mas o percurso estava comprometido. O percurso daquela travessia estava comprometido com as adversidades, com os problemas, com o medo, com o desânimo, com muitas outras coisas. A nossa vida não é diferente quando escolhemos andar com Jesus, querido. Não é diferente. Ao contrário que muitos pregam, o andar com Jesus tem tido seus altos e baixos. Não por conta da pessoa de Jesus, entenda bem, não por conta da pessoa de Jesus, mas sim pelo próprio percurso percorrido que nós tomamos, por conta do sistema deste mundo, ou até mesmo por nossas escolhas. A pessoa de Jesus não compromete as adversidades que nós passamos, porque muitas delas é por conta das nossas escolhas. O andar com Jesus não é ausência de luta ou de dificuldade. Entenda isso. Entenda isso. Só vitória, só vitória, só vitória. Seria muito bom se isso tivesse por acontecer, mas não. Eu disse essas coisas, a palavra do Senhor nos dizendo, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Essa palavra que eu mencionei lá no início. Note, querido, que quando Jesus fala, neste mundo vocês terão aflições, é quase uma promessa de Jesus para nós, dizendo que nós iríamos passar por adversidade. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. O que nós fazemos, irmãos? Quando Jesus fala para você, está falando nesta manhã, não perturbe o vosso coração. Creia em mim, não tenham medo, coloque a sua confiança, coloque a sua fé em mim. O que Jesus está ministrando à nossa vida nesta manhã? Por mais que eu e você saibamos que tem dificuldade lá fora, que tem problema lá fora, que tem adversidade lá fora que precisa ser vencida. Quando aqueles homens se depararam com aquele gigante, muitos fugiram, muitos ficaram amedrontados, muitos não conseguiram prosseguir,
mas houve homens ali de fé que disseram: nada, isso aí a gente vai tirar de letra. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. E ali era passivo de morte, irmãos. Ali era problema firme, mas a certeza no seu coração daqueles homens como Josué: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está contigo, irmãos. Às vezes nós nos apoiamos no nosso esposo, na nossa esposa, nós nos apoiamos num líder, nós nos apoiamos numa patrulha que está no nosso lado, nós nos apoiamos em tantas outras coisas, num carro blindado, em todas as outras coisas, e muitas vezes nós nos esquecemos de nos apoiar na palavra do Deus da nossa salvação. A realidade é essa, querido. A realidade é essa. Você pode ter condições de ter o melhor segurança ao seu lado. Você pode ter condições de ter o guarda-costa, o melhor guarda-costa. Mas mesmo assim, você estará correndo risco. Mas eu quero que o meu melhor guarda-costa permaneça sendo o Senhor Jesus. O meu provedor, o meu consolador, o meu guia, o meu porto seguro, a minha fortaleza. Esse sim é o nosso Cristo, o nosso poderoso Senhor Jesus. A nossa segurança, a nossa confiança precisa estar no Senhor. O que muito me chama a atenção, querido, e Deus coloca no meu coração esse amor, sabe, de poder observar as pessoas que estão ao nosso redor. É uma conversa informal, no gabinete com o bispo Miguel, numa dessas visitas dele, ele fala: nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos aprender a ouvi-las. Nós precisamos exercer dentro de nós esse coração que ame o nosso próximo. E é verdade. É verdade. E é um dos mandamentos. E Deus tem colocado isso no meu coração cada vez mais, de poder observar essas pessoas que estão se afastando por desânimo, por preguiça, por tantas outras coisas da presença de Deus. Se sentem frios na fé, se sentem desanimados, ficam prostrados na sua redoma de vidro e não sai para nada. Isso pode até ser compreensivo, pode, mas não é justificável, irmãos. Não é justificável. Colocar a culpa em outro não é justificativo. Há um tempo atrás, uma jovem senhora, 7 horas da manhã, querido, 7 horas da manhã, em frente ao meu estabelecimento, totalmente embriagada. Eu cheguei para ela e falei: querida, por que você está nesse quadro? Por que você se encontra nesse estado? E pior, 7 horas da manhã. Ah, porque minha filha é isso, porque minha filha fez isso, porque minha filha me tirou. Entendeu, irmãos? As pessoas transmitem, as pessoas transferem, melhor dizendo, a culpa para outros. Não assumem o seu vício, não assumem o seu erro. E querem encontrar um escape na bebida, nas drogas, no vício, num parente.
num pastor, num líder, na igreja. Esse é o quadro que nós vivemos. E eu conheço muitas pessoas, querido, que eu não consigo passar algumas horas como aquela pessoa passa de luta, de problema, mas você olha para ela e ela está erguida, ela está com a sua fé lá em cima, dizendo: o meu Redentor vive. Se eu estou com esse problema, porque Deus vai me capacitar para resolver. Quantas pessoas, querido, quantas pessoas que não olham para o problema, mas têm a convicção e a certeza que Deus está ao seu lado para capacitá-la a vencer o problema. Nós precisamos agir dessa forma. Nós precisamos nos levantar. Porque o meu esposo é isso, meu esposo é aquilo, minha esposa é assim, minha esposa é assado. Não, irmãos. Nós precisamos ter essa capacidade de podermos olhar para Cristo e buscar a face do Deus Criador e pedir: Senhor, me reanime, me sustenta, ajuda-me a vencer esse problema. Eu sei que eu não estou só. Ele faz no capítulo 5, 8 e 9, mais uma vez ele exorta Jó. Ele diz: quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Irmãos, é lógico, é óbvio, que esse amigo de Jó, o Elifaz, falou muitas coisas que não devia, acusando, julgando Jó. Mas nessa questão ele falou a verdade. Quando ele disse lá no início, quando nós lemos: você foi um homem, Jó, que sustentou aqueles que estavam vacilando, você orientou aqueles que estavam fracos, você foi um motivador dessa geração, e agora você se sente abatido porque está passando contigo. Falou a verdade. Neste momento ele também diz a verdade. Jó, quem é Deus? Deus é aquele que sustenta a nossa vida. Ele faz grandes coisas que muitas vezes nós não conseguimos contar. Vai nessa tua força, Jó. Quem era esse amigo de Jó? Elifaz era neto de Isaque, filho de Abraão. Portanto, estava ali há muitos anos, conhecia a poderosa mão de Deus e trouxe uma palavra de ânimo para este amigo. Assim como muitas vezes a igreja libera, querido, palavra de ânimo para aqueles que estão abatidos, dizendo para você: olha, Deus pode todas as coisas. Gostaria de citar um outro exemplo. Um exemplo que nós conhecemos, de um homem que, segundo a Bíblia, se tornou um homem segundo o coração de Deus. Davi. Davi sai para uma guerra e ele deixa a sua aldeia, ele deixa o seu povo no conforto do seu lar, na sua casa, bem estruturada. E diz a Bíblia que ele sai e, ao retornar, alguns dias depois, ele percebe que Siclag estava totalmente destruída. Totalmente destruída. E as suas famílias, os seus filhos já não existiam mais naquele lugar, porque os inimigos haviam levado os seus filhos, as suas esposas, tudo que estava ali naquele lugar tinha sido levado a cativo. Diz a Bíblia que aqueles homens
os guerreiros, os homens que estavam com Davi choravam, gritavam um choro, e eles pararam de chorar porque não tinha mais o que chorar. A Bíblia relata isso. Não tinham mais forças. Não tinha mais forças. Irmãos, imagina você chegar na sua casa e não encontrar o que você, com tanto custo, trabalhou para comprar, para ter ali no conforto da sua casa e perceber que foi saqueado. Eu não sei, eu já tive essa experiência e é ruim demais. É difícil, porque algumas coisas foram levadas e você se entristece, você chora. Agora, perceba, irmãos, a Bíblia diz que as esposas de Davi foram levadas, os filhos foram levados, as esposas de todos os seus guerreiros foram levados, todos os utensílios foram queimados aquela cidade, e aqueles homens caíram em pranto, rasgando seu coração, e choraram até perder as forças. Não pararam de chorar porque quiseram, porque perderam as forças. A Bíblia diz que aqueles homens chegaram a ponto de querer apedrejar Davi. Tipo, transferir a culpa para este homem. Transferir a culpa para Davi. E muitas vezes, querido, muitas vezes, nós fazemos isso, conforme eu acabei de citar. Nós transferimos a culpa. Nós não assumimos. Nós não colocamos isso juntamente com aqueles que estão ao nosso lado. Não, vamos juntos, vamos vencer, a culpa não é tua. Isso mostra, querido, conforme o pastor acabou de falar, a responsabilidade do pastor de conduzir um rebanho, de tratar um rebanho, de orientar um rebanho, de cuidar da casa do Senhor com zelo. E muitas vezes nós somos apedrejados, muitas vezes nós, por que não foi feito dessa forma? Por que não foi feito assim? Por que não agiu desse jeito? Talvez Deus esteja falando, eu creio que Deus está falando ao nosso coração nesta manhã. Aqueles homens choravam, mas eu creio que a pior parte vem depois, que diz a Bíblia que aqueles homens queriam apedrejar Davi. Eu quero pensar, irmãos, que se a Bíblia diz que os homens queriam apedrejar Davi, é porque aqueles homens já estavam com as pedras na mão. É porque muitos deles já estavam se preparando para fazer isso. E diz a Bíblia que Davi se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados. Mas diz a palavra de Deus que Davi disse a Abiatar, o sacerdote: traze-me a estola sacerdotal. Abiatar trouxe para Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegui-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Davi se reanimou no Senhor. Note, irmãos, que quando nós nos reanimamos no Senhor, tomamos uma postura,
entramos em uma reação diante do Senhor, queridas, as coisas acontecem. E muitas vezes nós não acreditamos, não levamos isso a sério. E aqui está o segredo, irmãos. O se reanimar no Senhor. As dificuldades, ela vem. E o segredo está aqui, reanimar no Senhor. Elias conseguiu voltar a ouvir a voz de Deus no seu secreto. Davi se reanimou no Senhor, consultou a Deus e teve a resposta. Quantos de nós, queridos, estamos vivendo uma vida sem resposta? Queremos fazer, queremos agir, queremos comprar, queremos adquirir, mas não consultamos o provedor. Não consultamos o Senhor dos Senhores. Precisamos consultar a Deus, precisamos nos aproximar de Deus, precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, o que devo fazer? Como eu devo agir? Como eu devo proceder com esta situação, Senhor? Pode ter certeza, irmãos, que Deus falará ao seu coração. Deus trará paz à sua vida. Deus, Ele agirá em seu favor. E muitas pessoas, irmãos, permanecem fazendo o que não é certo, o que não é correto diante do Senhor. E vão pagar o preço. E quando estão pagando o preço, não admite que o erro é meu, foi eu que errei, eu que tomei decisão errada, não. Coloca a culpa em alguém. Jó, que havia perdido tudo. Jó, que havia perdido os seus filhos, o seu recurso, a sua vida, a ponto de estar fedendo, já não existia quase vida, o seu corpo deteriorado. Diz a Bíblia que enquanto ele orava pelos seus amigos, porque Deus exortou os 3 amigos de Jó por acusá-lo, por trazer palavras que não deveria trazer diante de um homem de Deus. Deus chamou aqueles homens a fazer um sacrifício diante de Jó. Então era a integridade deste homem. Então era a intimidade dele diante do Senhor. E quando Jó orava por aqueles amigos, quando Jó orava pelas vidas, conforme a igreja tem orado por vocês, querido, conforme nós temos colocado, é lógico, é óbvio que é impossível nós citarmos nome por nome no momento das nossas orações. Mas, se você não sabe, vou contar um segredo para você. Quando você chega diante do Senhor, Senhor, aquele povo lá da Igreja Nova Vida do Coelho, aqueles meus irmãos, visita, proteja, cura, sara, transforma. Deus estará indo na necessidade de cada um de vocês, mesmo que eu não cite nome, mesmo que nós não falamos o seu nome, porque é inviável nós lembrarmos no nome de cada um, mas Deus conhece cada um de vocês, aleluia. Diz a Bíblia que Deus dá um nome, todas as estrelas têm um nome diante do Senhor. Você também tem. E Ele conhece e esquadrinha o coração de cada um de vocês. Irmãos, querida igreja, saia dessa prostração, se reanime no Senhor,
encontre força, encontre. Diz a palavra de Deus que a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Por que ficarmos prostrados? Por que ficarmos distantes? Por que não colocarmos a palavra de Deus para ser vivida em nosso coração? Eu não quero nem imaginar, mas pense comigo, se naquele momento, aonde o Senhor Jesus Cristo, que Ele se prostra diante de Deus e diz: Pai, passe de mim esse cálice. Sabe por quê, Pai? Porque eu sei que esse povo não vai fazer por onde. Pai, passe de mim esse cálice, porque eu não vou até o final, porque eles não merecem. Pai, passe de mim esse cálice, porque eu não vou até o final, porque eles não vão aceitar o meu sacrifício. Imagina, irmãos. Mas o Senhor Jesus Cristo não fez isso, porque Ele sabe, porque Ele te ama. Ele foi até o fim para dizer para mim e para você: se reanime no Senhor. Ele poderia ter parado, Ele poderia ter deixado de lado, até porque Ele era rei e é rei sobre todas as coisas. Conforme nós vimos essa semana, uma escola, um colégio, uma faculdade que aplica uma prova, colocando uma pessoa do Senhor Jesus Cristo, denegrindo a sua imagem. Irmãos, nosso Cristo não merece isso. Nosso Cristo não merece ser tratado dessa forma. Mas Ele sabia que Ele ia passar por isso. Ele passou por isso. Quando Ele diz: no mundo tereis aflições, querido, nós não chegamos nem um dedo mindinho da aflição de Jesus. E muitas vezes nós desistimos, paramos no meio do caminho, como você que nesta manhã está prostrado na sua casa. Ei, se reanime no Senhor, em o nome de Jesus. Querido, eu posso dizer para você, a pouca experiência que eu tenho com Cristo, Ele não merecia ser taxado como está sendo taxado. A sua imagem não deveria ser denegrida como está sendo denegrida. Porque Ele não morreu somente por mim. Ele não morreu somente por você. Ele morreu por Barrabás também. É escolha. É escolha. O que nós estamos escolhendo? Viver prostrado? Ou dizer no seu coração: eu quero avançar com a igreja. Ei, pode contar comigo. Pode contar comigo. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste da igreja. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Está difícil. Sim,
Posso imaginar que está muito difícil. Mas não é só para você, queridão. Não é só para você, minha irmã, meu irmão. Não é só para você. Está difícil para todo mundo. Às vezes, quando nos deparamos com pessoas, ao ministrar a palavra do Senhor, talvez você possa estar pensando: pô, esse daí não sente desânimo? Se nós sentimos, embora não deveria, mas sentimos. Mas nós nos reanimamos no Senhor nosso Deus. Sacudimos a poeira e vamos prosseguir. Vamos caminhar, porque é longa essa caminhada. Está complicado, mas o Senhor é contigo. Está difícil, mas o Senhor te reanima. Está doendo, pode até ser que esteja doendo, mas o Senhor está contigo e Ele quer fazer parte desta caminhada com você. Apóstolo Paulo, um exemplo para todos nós, um homem que ministrava, que pregava, que viajava nos continentes desse mundo para pregar, para ministrar a palavra do Senhor. Houve um momento que ele se sentiu só. Houve um momento que ele se sentiu abatido, a ponto de dizer: eu me sinto só, vocês me deixaram sozinho. Fui abandonado pelos da casa. Mas nós podemos ver no seu relato ele dizendo: eu combati um bom combate, aleluia. Eu guardei a minha fé, eu concluí a carreira. É isso que o Senhor espera de mim e de você, igreja. É isso que o Senhor espera de você, querido, que nos assiste nesta manhã. O apóstolo Paulo chega a dizer: porque o meu prazer é estar no Senhor. Aqueles homens, quando estavam presos no cárcere, em um lugar fédido, desprezado, sem luz, frio, acorrentado, talvez sem um edredom, sem um conforto, eles poderiam estar ali reclamando, murmurando, desanimados, porque estavam pregando a palavra de Deus. Mas eles se reanimaram no Senhor, e diz a palavra que eles levantaram os louvores a Deus da nossa salvação. Quando a dificuldade vem, querido, quando os problemas vêm, o que você faz? De tudo que foi ministrado nesta manhã, se você não guardou nada, eu quero que você guarde a simples palavra: se reanime no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar para você que se sente abatido nesta manhã. Na autoridade do nome de Jesus, eu convido a você a estar de pé e se reanimar no Senhor, se possível, mais uma vez. Quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero erguer as minhas mãos e orar por vocês. Oh Espírito Santo, Espírito Santo.
Espírito Santo de Deus. Se você está abatido ou se sente abatido, eu quero orar por você. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar, querido. Você que nos ouve, nos assiste nesta manhã, se reanime no Senhor, se reanime no Senhor. Porque aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Deus, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Aleluia! Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Pai, no nome de Jesus Cristo, eis aqui o teu povo nesta manhã. Eu quero orar por essas vidas, Senhor. Aqueles que se sentem abatidos, aqueles que se encontram desanimados, aqueles que estão com seu coração entristecido por várias razões. Espírito Santo de Deus, vá de encontro, vá de encontro. Você que não se sente dessa forma, mas conhece alguém que precisa de oração, que precisa de um resgatar do Espírito Santo, ore por essas vidas. Erga a sua voz em oração, dizendo: Senhor, visita aquele lar, visita essa casa, em o nome de Jesus. Oh Espírito Santo, aqui está a tua igreja nesta manhã. Aqui está a tua igreja nessa manhã, Senhor, e eu me coloco diante de ti, Senhor, te pedindo, Senhor, reanima o teu povo, reanima a tua igreja, Senhor, reanima aqueles, Senhor, que se propuseram em algumas ocasiões se colocar diante de ti, aqueles que pregavam a tua palavra, aqueles que trabalhavam na sua seara, aqueles que eram afinco nos cultos. Traga, Senhor, um ânimo novamente, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo de Deus, esta é minha oração, esse é o meu clamor, Senhor, diante da tua igreja nesta manhã. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja rica e abundantemente. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Amém. Não há outro vencedor além do nosso Deus. E você pode cantar agora. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não importa o tamanho da escuridão, se ela é intensa, se ela é densa, não importa o problema, não importa a dificuldade, não há um Deus maior que o nosso Deus. Ele já é vencedor e que você tem que manter a sua fé nele, somente nele, não olhar para o mundo. Nesse mundo não tem esperança, nesse mundo não tem salvação, nesse mundo não tem saída, mas o Senhor Jesus tem, e Ele já venceu esse mundo. Então não importa as dificuldades, se são tão profundas como Jó, ou se não, o Senhor já venceu todas elas. Mantenhamos firme a nossa esperança em Jesus, porque Ele é vencedor. E que vocês possam junto comigo cantar mais uma vez. Confiando
obrigada por essa manhã, por essa palavra, pela certeza que podemos continuar firmes, firmes no Senhor, porque o Senhor já venceu todas as coisas. Que esse domingo seja um dia cheio da tua presença, que a tua presença invada as casas dos nossos irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook, que você que está aí possa sentir a presença desse Deus vencedor na sua casa, te levantando, te reanimando, que sejamos firmes e inabaláveis naquele que nunca perdeu. Muito obrigada, Pai, por